Opa, e aí meus ratinhos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista de Transformice e hoje eu trago o jogador Tatu, ele que foi o primeiro jogador a pegar 10 mil firsts em apenas um mês, lá no início de 2013, pouco mais de 2 anos após o lançamento do jogo. Quem fez a indicação dessa entrevista foi o RX0, ele que já foi entrevistado aqui e vocês gostaram bastante. Inclusive o próximo vídeo será feito com ele, onde iremos contar algumas polêmicas envolvendo jogadores famosos. E aí Tatu, beleza meu querido? Para começar, conta pra gente seu nome, sua idade, onde você mora, o que você faz da vida atualmente. E aí minha máquina, beleza? Meu nome é Renato, tenho 28 anos, moro em Camaragibe e nasci em Recife, aqui em Pernambuco. Sou professor de matemática, monto móveis, rodo por aplicativo, Uber 99, tenho uma lojinha de açaí. Faço muita coisa da vida pra levar o pão pra casa. Ô louco, o cara trabalha de tudo um pouco, né? Pô, mas é isso mesmo, eu sempre falo pros meus amigos que devem seguir vários caminhos pra não ficar dependendo de só uma fonte de renda, porque se der errado, ferrou, né? E, enfim, eu tô curioso pra saber da onde que veio o teu nickname. Eu tenho meus palpites aqui, mas eu quero saber se eu tô certo. A origem do meu nick é meu apelido mesmo, Tato. Foi o que deu origem à minha conta Tato. Opa, acertei então. Imaginei que fosse algo relacionado ao teu nome. Mas e aí, cara, como que você conheceu o Transformice e em que conta que você jogava antes de começar a jogar na Tatu? Porque afinal você não cria uma conta e fica melhor que todo mundo da noite pro dia, né? Minha fera, eu descobri o Transformice quando eu jogava Grand Chase. Eu jogava Grand Chase com um colega meu, gente fina, o cara é bacana demais. E ele sempre saía do jogo, do Grand Chase, dizia que ia fazer um negócio e tal, e na verdade ele ia jogar Transformice. Foi no dia que ele se abriu pra mim e disse, não, Renato, eu jogo o joguinho aí, vou te mostrar. Aí ele me mostrou o Transformice, eu me apaixonei. Aí foi quando eu criei minha primeira conta, a Goza User, em 2012. E quando chegou 2013, eu fiz a conta Tato e comecei a jogar. E eu gostei demais do jogo. Eu comecei jogando o mapa normal. E quando eu conheci a iRacing, eu me apaixonei. Acho que uns 2 meses, 3 meses de 2012 eu joguei na Goza User. E as Racing estavam escassas. O que aconteceu? As Racing voltaram com aquele boot em 2013. A iRacing da sala 1. E as demais vieram sem boot. Só que abriu para todos os servidores. Abriu para Polônia, Inglaterra, se não me engano. Austrália, nem lembro mais quais os países que tinham lá. E eu jogava em todas as salas na época, quando eu comecei na Tato, né? Só que ficou um pouco difícil jogar no Brasil, porque eu lotava as salas. Aí eu tinha que mudar de servidor, eu tinha que ir para outro país, jogar em outro país. Pô, cara, Grand Chase, mano, eu lembro desse jogo. Eu joguei bem pouco ele. Na época eu jogava mais Combat Arms, que se eu não me engano era da mesma empresa, né? A Level Up. Mas, bom, eu imaginei que você tinha outra conta, né? Porque não tem como você já começar tão bem assim, né? Se eu não me engano, na época você chegou a fazer 8 mil firsts com 8 mil queijos coletados, então era um absurdo, né? Ninguém começa tão bem assim. Tanto que isso chamou a atenção, né? Tu era uma pessoa muito famosa na época, as pessoas te seguiam, tu lotava as salas rapidamente, tu foi uma pessoa que ficou pouco tempo no jogo, mas o tempo que ficou, tu fez uma baita de uma história, mano. E eu tô ligado de qual era esse bot que ficava nas salas Racing, se eu não me engano o nome dele era Rosinator, né? Mas é isso, eu não vou nem perguntar a origem do nickname aí dessa tua outra conta, porque eu tô com medo de saber a tua resposta, o nick dela é bem estranho. Então bora pra próxima pergunta, né? Como eu já falei antes, você foi o primeiro jogador a pegar 10 mil firsts em um único mês. Eu queria saber como que foi essa experiência e por que tu só foi lá, pegou e depois parou de jogar, diminuiu o ritmo, porque, cara, tu tinha capacidade de se tornar o jogador com mais firsts ali naquela época, mas tu só abandonou. O que aconteceu, mano? Conta pra gente. Joguei, na realidade, nas minhas férias escolares, em janeiro, e joguei, se eu não me engano, no dia 15 de janeiro até 14 de fevereiro. Foi o tempo que eu fiz foi o tempo necessário para eu fazer 10k de ficha. E porque eu não jogava muito, viu? Não jogava muito, não. Eu dividia meu computador com meu irmão. Na época era um Bitway. O computador era massa para jogar. Eu só não tinha internet boa. E eu diminuí o ritmo do jogo porque eu voltei a estudar. Eu tava no 3º ano, eu tava com 17 anos, se eu não me engano. Tava com 17 anos. E eu fui parando aos poucos, mas eu conquistei o que eu tinha de conquistar. Eu não sei nem com quantos fichas eu tô lá. Eu acho que eu devo estar com uns 20 e poucos mil, se eu não me engano. Não lembro quantos fichas eu tô. Calma, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você foi lá, pegou 10 mil firsts em um mês, e tudo isso enquanto você dividia o seu PC com o seu irmão e jogava bem pouco? Caramba, mano, que loucura! E a tua conta hoje tá com quase 30 mil firsts. Bora entrar lá pra pegar esse 30 mil, cara. E falando nisso, você por acaso pretende mesmo voltar a jogar, pegar mais first na conta?
eu pretendo voltar a jogar. Eu não entrei mais no jogo porque, como eu falei, eu estudando matemática, trabalhando para ganhar a vida. Pô, bacana, mano. E além do Transformice e do Grand Chase, tem algum outro jogo aí que tu anda jogando atualmente ou que você jogava naquela época? Não, eu só gosto de jogar o Transformice mesmo. Transformice pra mim é o melhor jogo que eu já joguei, cara. Eu gostava na época de jogar, antes disso, era em 2009, era com Strike. Fora isso, nunca joguei outro jogo não, a não ser King of Fight, 2002 e 97. Mas Transformice pra mim foi um dos melhores jogos que eu já joguei, porque era um jogo dinâmico, um jogo competitivo. Cada dia você queria ser melhor e uma disputa saudável ali, aquele jogo era muito massa. A melhor época mesmo foi a época de 2000 e até 2013, 2012, 2011, até 2013 foi bom. Depois disso, o jogo simplesmente ficou feioso. Ah, tem que ter um CSzinho de cria, né, mano? Esse aí eu jogo até hoje, mano, junto também com o Valorant. E é isso aí, mano, tô contigo. Eu também acho que a melhor época do Transformice foi 2013, e o motivo disso é bem simples, né? Foi quando eu comecei a jogar. Foi quando eu aprendi tudo que sei, foi quando eu fiz meus melhores amigos, foi quando os canais no YouTube de Transformice começaram a bombar, quando os jogadores começaram a se destacar. Inclusive, falando neles, conta pra gente quais jogadores foram a sua maior inspiração. Quais foram aqueles caras que você via jogando e falava, mano, esses caras são foda. Olha, minha inspiração, eu nunca me inspirei em nenhum deles, não. Eu nunca tive um cara assim pra dizer, eu me inspirei nesse e tal. Mas admirar jogando, eu tinha dois caras que eu gostava muito. Que era o Pedro HBH. E eu achava aquele cara ali muito top. Pedro HBH jogava muito mesmo. Apesar dele ter um lag da porra no PC dele, que deixava o ratinho dele teletransportava mesmo. E aí, todo mundo achava que ele era hack, mas é porque era bugado mesmo a internet dele. Mas ele jogava muito, aquele cara. E saiu da cama, jogava muito também. Saiu da cama, que era um amigo meu, muita gente fina. Inclusive, nunca mais eu falei com ele, não sei nem por onde ele anda. Ô louco, mano, tem que recuperar essas amizades aí, cara. Procura saber onde tá esse pessoal. Vai que um deles assiste o vídeo aqui e vocês recuperam contato, né? Seria bacana. Imagina se rola uma entrevista um pouco mais espontânea, assim, com todo mundo em cal e tal. Seria muito louco, né? Eu, tu, RX0 e mais sei lá quem quiser vir dessa época aí, seria muito doido, cara. E continuando falando em inspiração, eu sei que tu se inspirou em algumas pessoas, mas também teve muita gente que se inspirou em ti, né, cara? Tu fez uma revolução no jogo. E se a gente parar pra dar uma analisada, você criou a sua conta ali no início de 2013, é um nickname que termina com W, e tem diversas contas que também terminam com W que foram criadas mais ou menos nessa época. Por exemplo, o próprio Zang W. O que você acha disso? Você acha que eu tô boiando? Ou realmente tem alguma relação aí? Será que teve alguma inspiração por parte do Zang W em cima de ti? O que você acha? Com relação à inspiração, o Zang W é um dos caras que se inspiraram em mim e pode ter certeza que os perfis com W no final foram motivados pela conta Tato, que é a minha conta. É isso que eu tenho a dizer. E contas criadas depois de janeiro de 2013 também foram motivadas a quererem alcançar o meu objetivo, que era 10k em um mês. Pior que isso faz todo sentido, mano. Ali no início de 2013, quem dominava era tu, cara. Pô, 10 mil firsts em um único mês. Imagina o tanto de vezes que as pessoas entravam nas salas e tava tu lá pegando first. Então tu deve ter chamado muita atenção, deve ter inspirado muita gente. Eu não duvido disso. E falando em pegar first, você sabe me dizer qual foi o máximo de firsts que você pegou em um único dia? Ou qual que era a tua média por dia ali naquela época? Eu não lembro qual foi o máximo de ficha que eu fiz num dia. Não lembro. Foram muitos dias jogando e eu tava até conversando com o RX0 aqui, o Pedro, sobre o ranking que tinha antigamente. Ele mostrou aqui num grupo que tem aqui do Transformice, que a gente tem um grupo de Transformice aqui no WhatsApp, dos caras que jogavam antigamente. E ele postou uma foto zoando aqui o Tazo no ranking antigo. Eu cheguei a pegar top 3 nesse ranking. Eu tive uma média entre 500 e 700 naquela época. Uma boa média para começo do jogo. Caramba, entre 500 e 700 firsts por dia? Meu Deus do céu, isso aí era muita coisa. E mudando um pouco de assunto, qual que foi o momento mais emocionante e memorável que tu teve enquanto jogava Transformice? Foi quando eu peguei 9k. Eu acho que foi até mais emocionante do que 10k, porque ali foi legal demais. Foram várias salas que teve que ser criada para eu conseguir não ter delay
porque as salas passavam de mais de 100 ratos. Aí teve uma sala que conseguiu criar e não ter tanto delay, porque tava travando o PC de todo mundo. Só quem tinha internet top mesmo na época era que conseguia jogar um pouco, né? Conseguia ver a tela sem travar. Mas foi, acho que um dos momentos mais emocionantes que eu joguei. Cara, até hoje, isso de ter muitos ratos na sala é um problema do caramba. Porque realmente trava o PC de todo mundo. Você tem que ter um PC muito bom pra conseguir jogar numa sala dessas. Não é nem questão de internet, é PC mesmo que tem que ser incrivelmente bom. Mais especificamente o teu processador, ele que tem que ser forte pra poder tancar isso. Mas e aí, mano, conta pra gente. Por acaso, com essa habilidade toda que tu tinha, alguém já desconfiou de ti? Tu já foi reportado, já foi banido, multado? Já aconteceu alguma coisa desse tipo contigo? Minha fera nunca foi banido não, nem mutado. Sempre joguei na honestidade, nem sabia qual era o hack que tinha na época. Nunca me interessei não pela essa parte obscura do Transformice. Sempre joguei na honestidade lá. Era um dos poucos lá que jogava na honestidade. É verdade, mano, é difícil encontrar pessoas aí que jogam realmente na honestidade, né? Ou que tem um histórico limpo aí, que nunca tomou um banimento. E agora mudando mais ainda de assunto, indo pra uma parte mais aleatória ainda, o RX0 me falou, cara, que depois que tu parou de jogar Transformice, tu começou a treinar pra caramba, ficou muito forte, chegou até a competir, e fiquei sabendo também que tu foi gerente do McDonald's. Explica essa história pra gente aí, mano. É verdade, minha fera, eu cheguei a treinar pra competir. Como eu sou de Camaragibe aqui, eu competi em Caruaru, na categoria Miss Physique. Só que aí não deu muito certo. O cara lá farrapou comigo e com meu colega e terminou não levando a gente. Aí esse sonho ficou pra agora, que eu ainda tenho esse sonho ainda. Comecei no McDonald's lavando banheiros e fazendo hambúrguer. Depois me tornei treinador, depois me tornei gerente de área, coordenador de qualidade de serviço. Foi uma época muito boa da minha vida com relação à experiência de vida, experiência com contato com pessoas, em relação a gerenciamento, aprender procedimentos, aprender como lidar com cliente, lidar com pessoas. Nessa época aí, se eu não me engano, eu tinha 20 anos, mas foi muito bom essa minha parte no McDonald's e saí com 24 anos. Ano que vem eu tô começando minha carreira na música. Você, cantor e compositor. Eu vou pegar o Transformice, vou comprar o Transformice e vou deixar ele igual em 2010 e 2011. Aí sim vai ser um jogo topado. Eu e o Pedro vai ser dono dessa porra. Rapaz, por mais que o Transformice esteja bem acabadinho hoje em dia, ele ainda é um jogo que vale bastante, então não é fácil comprar. Mas se aparecesse alguma empresa realmente dedicada a comprar o jogo e botar ele de pé, eu acho que ia dar pra reviver um pouco o jogo, hein, mano? Ia entrar aí um pessoal das antigas, ia incentivar mais jogadores a voltar a jogar também. Eu acho que seria bem legal se tivesse uma versão aí do Transformice lá de 2012 por aí, com um sistema de ranking próprio, com um host brasileiro pro ping ficar bem baixo. Ia ser muito bom, mas eu acho bem difícil de acontecer. E pra finalizar, a pergunta mais importante do vídeo. Eu fui até o RX0 e perguntei pra ele se ele tinha alguma pergunta pra fazer pra ti. E a pergunta dele foi a seguinte: por que você é um baiano viadinho? Ai, RX0 é um viado. Ele fala, eu penso esse caba, mas eu gosto demais dele, vi gente fina que só, poxa. E eu não sou baiano não, pô, eu sou pernambucano, sou trabalhador, meu irmão. Ai, eu gosto demais da RX0, vi, Pedro, vi. Agora é o seguinte, a pergunta que fica é, ô Pedro, por que tu não bota uma foto tua no teu WhatsApp? Tu é tão feio assim que não pode aparecer não, é? Hein, minha fera? Um abraço pra tu também, Pedro, filha da mãe. Baiano é tu, pô, eu sou pernambucano. Rapaz, eu acho que o Pedro podia ter ido dormir sem essa, hein? Enfim, brincadeiras à parte, tem algo aí que tu quer falar antes de a gente finalizar, mandar algum salve pra alguém, fazer alguma coisa? Manda ver, mano, é contigo agora. E eu queria mandar um abraço aí para meus colegas antigos aí do Transformice, até o próprio Tássio, Mindinho, Saiu da Cama, LG Texande, que todo dia eu conversava com ele, o LG Texande, Matias Nunes, só galera gente fina que me conheceu e sempre foram muito legais comigo. Um abraço a vocês aí, meus irmãos, e é uma pena que o tempo passa e fica só as lembranças, mas é assim mesmo. Um abraço pra vocês aí e valeu, meu mano, pela entrevista. Que isso, meu querido, eu que te agradeço aqui pela participação, agradeço também ao RX0 por ter me passado o contato dele, por ter feito a indicação da entrevista, eu me diverti muito com essa entrevista, espero também que você que assistiu tenha se divertido também. Eu sei que tá tendo poucos vídeos aqui no canal, mas vai valer a pena, porque aquele vídeo onde eu vou contar a história completa do Transformice vai sair já já. Tá cada vez mais perto de sair. Mantenham a calma.
Eu sei que vocês estão empolgados e eu também tô muito empolgado, mas vai sair, eu não desisti dele não. Mas é isso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal antes de sair do vídeo. Considere também se tornar um membro, assim você ajuda o canal e ainda ganha diversos benefícios. E eu fico por aqui, um grande abraço, valeu, falou, fui! Dancing.